Então, nas duas aulas anteriores, eu fiz duas apresentações, né, em contextos diferentes do curso. Duas apresentações que foram necessárias porque houve uma mudança importante no direcionamento dos cursos aqui na pós. Eu, depois de 2 semestres, que poderiam até ter se desdobrado, tentando refletir sobre a questão da pós-verdade, porque, enfim, verdade é a questão da filosofia, né? A verdade do ser, a verdade das coisas, a verdade do mundo, é a questão da filosofia. É o conhecimento, como é que se produz conhecimento, o que é ser tal que possa ser conhecido, sei lá, os pré-socráticos não falavam em conhecimento. Ser era a condição universal de todas as coisas. Redundantemente, ser era a condição universal de todas as coisas serem. Ponto infinitivo flexionado. Considerando que nada não é. E que, portanto, essa condição universal, que era uma força cósmica de dispersão e reunião, de dar e reter, de sístole e diástole, de dia e noite, de maré alta e maré baixa, na sua interdependência, logos, physis, né, como eles chamavam, forças cósmicas. Bom dia. Bom dia. Elas não podiam ser conhecidas, evidente, elas não podiam ser objeto de conhecimento, porque elas são a condição de serem todas as coisas, inclusive o conhecimento. A inteligência individual das pessoas, de o homem, como será depois, um século depois, ou como nós chamamos modernamente, o sujeito, hoje em crise, né? E em crise tal que nem verdade tem mais. Estamos na pós-verdade. Bom, então, há um fragmento de Heráclito que eu gosto muito de citar, não estou citando, estou de memória, mas referindo, que é sendo o logos, é a força que reúne toda a dispersão e que dá a condição de serem todas as coisas, né? Sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, os homens supondo possuírem uma inteligência particular. É evidente que as pessoas têm uma inteligência particular. Ele, quando estava escrevendo isso, estava usando sua inteligência particular. Mas ele estava alertando. Não hipertrofiem a sua inteligência particular como se ela fosse a sede do que há, sede de ser. Porque, isso ele não está dizendo, mas nós sabemos o que aconteceu depois, vocês vão cair no discurso. A inteligência particular, o que produz é discursos. E no que vocês entrarem na ordem do discurso, vocês vão perder a ordem de ser. E ser é que condiciona tudo que é, incluindo os discursos. As condições de possibilidades discursivas, etc. Não vão por aí. Vocês vão perder o pé. Então, uma pergunta do tipo, o que é ser? É totalmente inimaginável, seria uma espécie de aberração de botar o sujeito no hospício, né? Alguém, um filósofo, que ousasse perguntar, bom, mas que coisa é ser? Porque quando se pergunta o que é alguma coisa, apontando com o dedo assim, né? Apontando aqui, há uma coisa, e eu, ao perguntar, meu dedo indicador, terceira pessoa do singular presente o indicativo, pergunto o que é. Mas há uma coisa, que eu não sei o que é, quero saber. Esse é o processo, é o começo do processo de conhecimento. Como é que se pode perguntar o que é ser? A primeira pergunta é inteiramente redundante, né? Não tem saída. Ela se responde ao perguntar e é uma pergunta tão desarrazoada que a resposta, sei lá, não é coisa nenhuma, né? Aliás, Heidegger, século XX, que pensou profundamente os pré-socráticos, tentou pensar, na medida do possível, 26 séculos depois, pré-socraticamente, não platonicamente, Platão lendo os pré-socráticos, e depois Aristóteles, que foi a nossa herança.
Ele chegou ao ponto de dizer: ser é nada. Uma vez que o que é são as coisas, os entes, participo presente do verbo ser. Estão sendo, vão sendo. Há uma coisa, você pode, ou deve, a filosofia deve, pois a ciência entrou também nisso, de outra maneira, apontar o dedo e perguntar: quem é você? Quero saber, tenho o direito de saber. É o processo de conhecimento. A segunda questão da filosofia, a primeira é o que é o que é? O que é real? E a segunda é como é que se conhece, se é que se conhece, o real, já pré-definido. E aí Heidegger diz, está no Ser e Tempo, tanto precocemente, é um livro de 1927. Se, quando nós perguntamos o que é, nós não estivermos nos referindo às coisas que elas são. Por exemplo, nós, os humanos. Nós temos o direito de perguntar o que somos nós. E aí, o sentido da existência, todas aquelas coisas. A lida com a morte, o estar no mundo junto de outros, a sociedade comum, tudo isso. Temos o direito. Mas na hora em que pararmos de perguntar pelas coisas e perguntarmos pelo ser como se fosse uma coisa, ou seja, perguntarmos o que é ser, a resposta tem que ser nada, nada. Porque ser não é nada que seja alguma coisa. É a condição de possibilidade de serem todas as coisas. Seria um pré-socrático pensando como ouvido por Heidegger. Então, a pergunta sobre conhecimento não cabe lá no século VI a.C. Repito, seria uma aberração. E no século V também não, o dos sofistas, porque eles, numa operação brilhante, porque eles perderam a batalha contra Sócrates, depois da fundação da filosofia, Platão, Aristóteles, mas Platão e Aristóteles engoliram a isca. Eles ganharam a batalha por outro lado. O principal dos sofistas foi separarem a força cósmica da dispersão de tudo, das multiplicidades, das demasias, do excesso, do caos, a que os pré-socráticos deram o nome de physis, e depois foi traduzido por natureza, natureza objetiva, portanto, natureza que está aí fora. O aí fora não havia para os pré-socráticos. E logos, a força que reúne, apacenta, conserva, protege. Né? Então, sístoles e diástoles. Só sístole é hemofilia. A pessoa morre. O sangue só vai e não volta. Né? Só diástole, o coração explode. Então, a vida se sustenta em sístoles e diástoles. Isso é physis e logos, para ficar com uma metáfora assim, vital. Né? Os sofistas acabaram com isso, separaram, como se tivessem separado as sístoles das diástoles. Né? Separaram logos de physis, puseram logos acima de physis. Physis, traduzido como a natureza, ganhou um status de exterioridade, o lá fora, o mundo, não havia isso. Cosmos, o mundo, o mesmo em toda parte, nenhum homem, nenhum Deus o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, que se acende a intervalos e se apaga a intervalos. Isso é Herá. Não é a coleção dos objetos fora de nós, os sujeitos. Mas os sofistas fizeram essa operação. Logos somos nós. A razão, a linguagem. Pronto, logos traduzido por razão, depois vai ter a lógica de Aristóteles para disciplinar a razão, para a gente não fazer sofismas. Né? E physis, a natureza, lá fora, caos. Portanto, não há verdade. Porque não há conhecimento possível, não há entendimento possível, compreensão, conhecimento e comunicação do caos, do que não tem ordem. Portanto, não há verdade. Quem começou a formular a questão do conhecimento, mesmo assim, não do conhecimento objetivo das coisas, das quais elas se comportam para a função que têm, isso é a ciência que vai fazer mais tarde, né? Bem mais tarde. Mas
o conhecimento vou usar uma palavra frouxa, em português, o conhecimento da essência das coisas. Platão não chamou essência, né? Chamou ideia, e Aristóteles chamou substância, forma e matéria, mas, enfim, essência, do que é íntimo nas coisas a tal ponto que a sustenta no seu serem. Cada coisa sendo o que ela é na sua essência. Nós podemos acertar no processo de conhecimento ou errar, mas é sempre em função da essência. Acertamos quando somos capazes de capturar a essência. E erramos quando não somos capazes. Se eu disser isto é uma vela, aí tem todo um processo, entra método agora. Método vai ser importante daí em diante até hoje. Se eu disser, aponto para cá, pergunto, quem é você? E respondo, depois de um processo de abstração, de memória, de senso-percepção, memória, produção de linguagem, conceito, definição, chego aqui e digo, você é uma vela. A coisa diz, não sou. Claro, não é ela que diz, mas tem um processo de recognição, de checagem, né? Eu tenho que começar de novo, porque eu não consegui apreender a coisa essencialmente. A apreensão essencial da coisa é o coroamento do processo de conhecimento que se expressa na definição, mas da essência. Portanto, com um nível de universalidade, uma vez que, se isso é um... O que é isso mesmo? Igual eu falei que era uma vela, um microfone, não, um alto-falante. Né? Caixa de som. Caixa de som, a caixa de som. A definição de caixa de som que expressa o conceito caixa de som, que é o resultado trabalhoso de um processo de abstração das aparências, essa é preta, é cilíndrica, podia ser quadrada, podia ser chata, podia ser vermelha e comprida, tem importância. A sua essência é de caixa de som, vale para todas as caixas de som. Tem, portanto, o conhecimento da filosofia lá na sua origem, um caráter necessário de universalidade. Isso se perdeu hoje. Então, uma parte dessa conversa de pós-verdade é a quebra da universalidade. Seria verdade, então não há mais verdade. A outra parte é a crise da representação, quer dizer, da nossa capacidade de trazermos para nós, a partir dessa caixa de som, que nós não sabemos ainda o que é, representá-la para nós como imagem, transformar essa imagem em palavra, elaborar, abstrair. Isso tudo é efeito de uma representação bem feita. Crise da representação que nós estamos vivendo já desde o século passado, os pós-modernos falaram muito nisso, e agora não está mais em questão. Representação não está mais em questão. Por isso é que tudo é opinião. E essa é a essência do estarmos pós a verdade. Ora, essa é uma questão que não pode deixar quem goste da filosofia, não precisa ser filósofo profissional, né? Apenas gostar da filosofia, o que automaticamente implica, digo eu, né? Gostar da verdade, ter a verdade como norte, inclusive, talvez sobretudo, eticamente, politicamente. Estamos entrando agora num momento eleitoral em que, como em todas as guerras, já se disse, a verdade é a primeira vítima. Então, por causa disso, eu dei 2 cursos sobre a verdade, chamaram A Tristeza da Verdade e A Esperança da Verdade. Deixei aberto um buraquinho no final desse, A Esperança da Verdade, já disse isso aqui, repito rapidamente, buraquinho que eu estou deixando agora fermentar, né, e tal. Quem sabe ele se amplia um pouco, a gente consegue passar um corpo por ali, e algum curso, de novo, sobre verdade aparecerá em algum momento. Mas esse é o momento de tratar das coisas da nossa atualidade. Foi para isso que eu, desde do século XVIII, desde 2018, me esforcei tanto para trazer a filosofia para junto da vida, para dentro da vida, e formulei aquelas 6 direções de estudos, que eu não posso fazer simultaneamente,
E comecei, então, depois de ter falado da pandemia e das polarizações, que são 2 ensaios daqueles 6 ensaios da quarentena, que eram necessários, obviamente. Mas o fundamental, ali naqueles 6 ensaios, o fundamental para o mundo hoje, e o fundamental para a minha vida enquanto parte desse mundo, observador desse mundo, e a minha vida como movida pelo amor, pela solidariedade. Aí, se é uma pessoa de esquerda que ainda por cima é cristã, faz uma certa diferença, não dá para não levar em consideração o continente extraordinário da pobreza. Da pobreza extrema, da grande pobreza, da pobreza menor do que a grande pobreza, do que a pobreza extrema, mas ainda assim pobreza. E, portanto, eu voltei àquele livro, Os 6 Ensaios da Quarentena, no tema que é essencial para mim, que regula todos os outros. Porque, enquanto nos outros eu procuro, e é sempre que eu faço, procurar paradigmas, né? Condições de possibilidade de ser, dizer, fazer, ser, pensar, numa época, na nossa época, o contemporâneo, o que isso queira dizer, a atualidade. Quanto dos outros eu estou procurando paradigmas específicos, por exemplo, na pandemia, o paradigma existencial nosso hoje, que mexe com ser sujeito, com lidar com o tempo, com o espaço, com a morte, com o medo, né? E nas polarizações, o paradigma político, o paradigma do poder, o poder da sociedade, aqui com a pobreza, eu estou procurando o paradigma da humanidade contemporânea. Eu já apresentei rapidamente aqui a ideia das 2 meias humanidades. Dei alguns números, vai voltar. Então, esse é o tema central. E nele, o tema central do livro. E nele eu vou ficar algum tempo, imagino. E que há muita coisa aqui. Não é só a pobreza. A pobreza é uma dimensão absoluta. Mas tem as desigualdades. As desigualdades, há quem não goste, quando eu digo assim, mas as desigualdades são relativas, porque são uma medida da pobreza. Exemplo mega banal, mas acho que todo mundo pode acompanhar em si mesmo. A desigualdade de renda, de riqueza, entre mim e vamos supor, o cara mais rico do mundo, o Musk, nesse momento. A desigualdade é brutal. É brutal. Maior desigualdade, praticamente, que pode haver, né? Entre uma pessoa comum e o homem mais rico do mundo. Mas eu não sou pobre. A desigualdade entre a minha riqueza e renda e a de quem vive com $1 por dia, eu nem preciso ir tão longe. Quem vive com mais de $1 por dia, que é um salário mínimo. Quem vive com um salário mínimo, né, é uma diferença, é uma desigualdade muito menor do que a que há entre a minha renda e riqueza e a do Elon Musk. Mas eu não sou pobre. E a pessoa que vive com um salário mínimo é pobre. Então, a pobreza tem uma qualidade absoluta, embora ela também se meça. Tem que ter critérios para estabelecer a pobreza. Então, aquele 0,99 cents, $1, $1,90 depois passou a ser, 3,20, 5, né, dólares. Isso são medidas que o Banco Mundial, a ONU, estabelecem para estabelecer políticas públicas. Mas a pobreza é um fenômeno horrendo. A desigualdade é uma medida que pode ser
pavorosa. Nós somos um país extraordinariamente desigual em certos quadrantes, ocupamos assim a penúltima posição em termos de desigualdade. Isso é evidentemente espantoso, mas carrega consigo o fato de que nós somos um país pobre, embora tenhamos enclaves de riqueza, o Sul, Sul-Sudeste, Sul-Sudeste, por exemplo, enclaves de riqueza que nos dão a possibilidade de ser a sexta economia do mundo. Já fomos, né? Hoje somos a 12ª. A sexta economia do mundo, com um nível de pobreza e de desigualdade enorme. Então, vai entrar desigualdade, é claro. Há uma questão anexa à pobreza e à desigualdade, que é a da justiça. Existem teorias da justiça. Dois grandes modelos, do Stuart Hall e do oh, meu Deus, o indiano ganhou o prêmio Nobel, Amartya Sen. Amartya Sen. Acabei de dizer, antes de vocês. Amartya Sen. Né? São dois modelos de justiça diferentes, quase opostos. Um idealista, vamos dizer assim, outro pragmático, não gosto muito da palavra. Mas a gente vai ter que passar por aí. Obviamente, isso envolve a justiça, envolve desigualdade, a desigualdade envolve pobreza, mas é a pobreza que comanda. A pobreza é o grande fato. Tá? E é um fato. Todo mundo conhece pobres. E ouso dizer, essa é uma tese inicial, e aí se lembra, isso é um ensaio. O ensaio vai rodando. Algumas coisas ficam no caminho, não são retomadas, outras são retomadas. E pontas ficam soltas para que novos ensaios de pensamento se façam, para que não se chegue a uma conclusão derradeira, definitiva, que tenha a presunção de ser a verdade ela mesma, que foi o que a filosofia dos grandes sistemas fez durante a nossa história inteira, de Platão, sobretudo Aristóteles, mas é o mesmo século IV a.C., até Hegel no XIX. Foi Nietzsche que desceu a ripa, ainda no XIX. E o XX se comportou razoavelmente bem nesse sentido, não criou grandes sistemas, né? Fechadões, buracos negros do pensamento reflexivo. Até porque pensamento reflexivo vai até o ponto em que se fica achando que se tem a verdade toda. A partir daí não se reflete mais, ensina-se. Então, os ensaios, assim como Platão encontrou lá o diálogo, maravilhoso encontro, criou a forma literária do ensaio para pensar em companhia, um e outro. Montaigne criou a dos ensaios, que eu peguei para mim. Acho que funciona, que o ensaio é uma maneira de pensamento reflexivo que vai rodando sobre o seu próprio eixo, sempre como um parafuso, um nível acima ou abaixo, mas passando pelo mesmo lugar, só que acima. Mas é pela mesma questão. Vai rodando em torno de uma questão, de outra questão, de duas, de três, carregando junto, e algumas pontas ficam soltas. Então, vou dizer agora uma coisa, com a qual eu finalmente começo os conteúdos, né, depois de justificar as duas longas introduções que eu fiz a esse curso, em que pode não ser retomada, mas que fique latejando um pouco, né, é o que eu peço, como lateja em mim, que fique também em vocês. Que é que, na pobreza, há mais do que a pobreza. Quer dizer, esse fato quase objetivo de que alguém é pobre.
Nós conhecemos pobres, nós passamos por eles nas nossas calçadas. Mais das vezes nos desviamos deles. Eles são ameaçadores, porque eles têm fome, cheiram mal. Se vem para a janela dos nossos carros, nós fechamos. Conhecemos, sabemos. Distinguimos imediatamente, quase, quando um se aproxima ou está no nosso caminho. Essa é a pobreza que a gente vê, é quase epidérmica. Mas há mais do que essa pobreza na pobreza. Lembre-se que eu estou procurando aqui o paradigma, as condições de possibilidade de ser da humanidade atual. Então, há mais do que simplesmente, já é muito, a pobreza na pobreza. Não há ninguém que não seja pobre. Isso vai ser desenvolvido lá mais adiante, quando eu for falar no sujeito pobre, por exemplo. Que não é obrigatoriamente o pobre da pobreza, o que não tem riqueza nem renda e morre de fome. Sujeito pobre. Vou deixar por enquanto por suspenso, em suspenso. Então, a pobreza, o ser pobre, vou botar assim em termos mais filosóficos, o ser pobre não se esgota nas manchas planetárias de privação. A gente fala na África subsaariana. É uma mancha no planeta de extrema privação. Falamos das periferias das grandes cidades. As periferias, no mais das vezes, estão fora, mas no Rio, por exemplo, estão no alto. Estão no centro e no alto. Nos morros, nas favelas. Não é só aí que se é pobre. Tem as periferias mesmo, que estão fora, mas são uma mancha de pobreza num território, num mapa. Falamos nos migrantes, os que vão para as cidades em torno da cidade. Estou pensando no modelo Paris. Paris é uma vila, cidade. As bidonville, não, bidonville é favela. As cidades em volta de Paris e que estão fora de Paris, do arco, que eram antigamente as muralhas de Paris, e onde ainda tem as portas de entrada, os portões pelos quais se entrava, que se chama porta mesmo. O que está fora, os arrabaldes, tem nome de cidade. São cidades que pertencem a Paris. Mas são cidades no sentido de que ali há culturas diferentes, realidades nacionais diferentes, línguas diferentes, que provocam aquela grande xenofobia parisiense francesa, que leva a extrema-direita ao segundo turno, nas eleições da pátria das liberdades, da liberdade, igualdade e fraternidade. São manchas de pobreza na petite couronne, pequena coroa, como é chamada ali, né? Paris fechado. E assim, pelos desertos africanos e as tundras siberianas, né? Em todos os lugares há manchas de privação. E nós estamos acostumados, e corretamente, a identificar a pobreza com a privação material e, portanto, essas manchas de privação seriam os lugares da pobreza. Foi com essa visão, mais ou menos, que eu criei aquela locução para os meus alunos da graduação, mas que eu fiquei usando, uma África de sofrimento. A África de sofrimento existe
dispersa pelo mundo todo, não é só a África subsaariana, né, que nós acostumamos a ver como o ápice do sofrimento humano, porque é de pobreza extrema. Não é só aí, nessas manchas planetárias de privação, que a pobreza se manifesta e fixa. A pobreza é pandêmica. A pobreza é disseminada. Esse é um dos sentidos do que eu já adiantei, nós vamos voltar a isso, de dizer que, disse na aula passada, de que a pobreza é a grande linha de força da humanidade atual. Essa meia-humanidade excluída, estruturalmente, talvez, irreversivelmente, é a linha de força, porque é a linha entrópica, de fundo, que determina todo o ser social, cultural, etc. É isso. É que a pobreza é pandêmica, ela é contagiosa, ela penetra onde não se esperava. Alguém que tem uma rendazinha, que pelos números não deveria ser considerada pobre, no qual alguém, no entanto, se revelam dimensões de pobreza, pode ser no acesso a bens e serviços que afetam negativamente a vida. Não é só não ter o iPhone 13, né? Isso não é pobreza. Mas não ter, por exemplo, não ter acesso a razoável conexão para seguir um curso como esse, remoto, porque se mora num lugar em que essas conexões não chegaram. Não necessariamente se é ali pobre. Pode ser que a família tenha a sua pequena casa, muito modesta, onde moram muitas pessoas, mas comem. Mas tem aí um nível de pobreza que é o de que, de repente, não podem seguir o curso. E isso agrava e evidencia mais do que nós estávamos acostumados, porque nós olhamos para a dimensão econômica, em geral, quando falamos de pobreza, mas agrava e evidencia as diferenças sociais, as desigualdades. E há aí um nível de pobreza, que pode ser a pobreza cultural, pode ser a pobreza tecnológica, pode ser a pobreza menstrual, aí, em geral, muito misturada com a pobreza mesmo, quer dizer, pobreza econômica, né? Falta de recursos e tal. Então, a pobreza é pandêmica. E essa natureza pandêmica da pobreza não é estritamente econômica. Nós temos verificado que nas últimas décadas, no último século, em termos econômicos, a pobreza até diminuiu. A pobreza absoluta diminuiu. De repente, ela tem um surto de novo, como nós estamos vendo desde 2019 e 2020. Né? Bom, teve a pandemia, as circunstâncias não são aqui o importante é o resultado. Houve um crescimento tanto da pobreza absoluta, por volta de 19 milhões, quanto da pobreza que se expressa na insegurança alimentar. A pessoa não saber se vai comer hoje à noite e se terá alguma coisa para comer amanhã, os seus filhos comerem. Mas come, não é quem está morrendo de fome. E isso são por volta de 115 milhões, segundo os dados de que a gente dispõe, IBGE, IPEA, etc. Então, claro, o nível econômico é, como marxistas gostam de dizer,
determinante em última instância. Mas, em primeira instância, aquela que a gente vê, esse contágio da pobreza, essa natureza pandêmica da pobreza, essa desqualidade da vida que a pobreza carrega e impõe, é essencialmente moral, sentido de moral. Vamos ver. Então, a gente pode dizer o fenômeno da desqualidade moral das nossas vidas é pobreza. E, nesse sentido, descola-se relativamente da dimensão estritamente econômica, que é a mais radical e é a mais sofrida, mas não é a única. Nesse sentido é que eu estou dizendo aqui que ninguém... Estava ligado mesmo, que está quente. Que ninguém deixa de ser pobre em uma determinada medida. Lembrem-se que eu estou falando do paradigma da humanidade atual. E, nesse sentido, nós vamos ver mais adiante, inclusive no enclave de riqueza que está encravado no oceano entrópico, violento da pobreza, mesmo no enclave da riqueza, há pobrezas na ordem da degradação que nas redes, por exemplo, se verifica Desculpe, mas pensar com calor é difícil. A degradação que se verifica quando a comunicação se faz em 240 caracteres. A limitação de reflexão, porque os resultados são o que conta, porque a eficácia é o que manda. De modo que parar um pouco para pensar que sentido tem é fundamental para a vida. Parar um pouco para pensar que sentido tem já não se faz, não extensivamente, como não era preciso ser filósofo, nem cientista, nem nada, como era comum que as pessoas, de repente, parassem e dissessem, não, mas espera aí, o que isso quer dizer? Hoje, já dificilmente se pergunta o que isso quer dizer. O mais frequente é perguntar, quem disse? Quando alguém nos dá uma notícia, né, que a gente acha estranha, a gente quer saber a fonte. Quem disse? E, dependendo da fonte, a gente aceita. Ou acha esquisito demais e vai fazer uma pesquisa para ver se não é fake news. Isso é o máximo de relação com a verdade que nós temos. Se estamos no reino da pós-verdade, o pessoal lá de Oxford, e quem vive em torno disso tem razão. Estou apostando que não, mas não sei, né? Não posso provar. Então, a perda da verdade é um nível de pobreza, de empobrecimento, não é só cultural, de empobrecimento da qualidade da vida. Porque haver ou não haver verdade determina a qualidade dos valores com os quais e segundo os quais nós vivemos. E valor quer dizer exatamente isso, né? Avalia, a valoração, a valorização das nossas vidas é determinada pelos valores segundo os quais nós vivemos, consciente ou inconscientemente, individual ou socialmente, concentrada ou dispersa, massificadamente, né? Valores das nossas sociedades, das nossas culturas, das nossas famílias, os nossos que nós produzimos com as nossas vidas e relações, podem ser ricos de inquietação,
ou muito pobres de aceitação e passividade, que é a ordem do consumo. Quando tudo nos é dado a consumir, inclusive nós mesmos, quando produzem a imagem de nós mesmos para nós consumirmos, e nos dizem, isso é quem você é, quando nós vamos nos oferecer como o que somos no Instagram, por exemplo, para sermos consumidos, há um empobrecimento do que nós já fomos, não estou dizendo, e voltemos a isso. A história que não acabou corre assim e não assim. Quando éramos sujeitos de consciência, de valoração, de avaliação do real, o que vale o real, pode ser o que é o real, para que serve o real, mas também o que vale o real, o que vale a realidade. Na medida em que nós vamos perdendo isso, nós vamos empobrecendo as nossas vidas. Não é um empobrecimento do tipo econômico. Nós não ficamos pobres no sentido de que não somos capazes de adquirir o mínimo de bens necessários à manutenção da vida, que é a miserabilidade. Ou só o mínimo necessário à manutenção da vida e nada mais que possa dar à nossa vida algum relevo que não seja a passagem de um dia ao outro com uma certa segurança, não muita, porque isso pode ser revertido, pode se perder. Mas é um nível de empobrecimento da vida. Quando nós nos pomos em relações são o que enriquece as nossas vidas. Não estarmos sós, não estarmos totalmente voltados para o nosso interior, o nosso umbigo, como se diz, mas entrarmos em relações, irmos para umbigada, já que falando de umbigo, né? Irmos para o corpo a corpo, para o encontro dos corpos, para a fala, para o som, né? Que é corpo, que é físico. Quando nós nos pomos inteiramente no virtual, inteiramente, isso que nós estamos fazendo aqui é uma circunstância excepcional, porque sair daqui pode significar morrer. Mas quando tudo se passa no virtual, quando e existe, nós chegamos ao nível da dependência tecnológica. Existe como uma síndrome psiquiátrica, que pode levar ao suicídio. Está descrita como uma síndrome psiquiátrica, dependência tecnológica. É quando a pessoa não consegue sair do teclado sem que isso, ser forçado a sair, signifique um sofrimento psíquico. Isso é um empobrecimento. Quando nós vamos para relações mais amplas, sociais, políticas, e só conseguimos olhar quem pensa ou age ou é diferente de nós como alguém a ser erradicado. Sejam os praticantes de religiões de origem africana, transplantada no Brasil, candomblé, se vai lá e se destrói um terreiro. Ou, mais modestamente, aquele pastor terrivelmente evangélico, não me lembro do nome dele agora, que chutou a santa, não sei se vocês se lembram disso, era uma Nossa Senhora, e ele lá, numa daquelas apresentações espetaculares que eles fazem, espetaculosas, deu um chute nas santas, criou uma repercussão, assim, e ele estava fazendo ali, excluindo as diferenças. Esse é o coração das polarizações. As polarizações são sistemas de organização social e política que se sustentam na certeza que cada polo tem de que o outro é mau, não é só que está errado, é mau,
entra aí a dimensão de bem e mal com a qual nós sofremos há tantos milênios. 2 milênios, se a gente contar só do começo do cristianismo, mas isso já estava lá nos gregos. Bem e mal. Colando com verdadeiro e falso, mas depois se tornou uma coisa muito poderosa. Vocês sabem, no terremoto de Lisboa, 1755, já é século XVIII, século das luzes, do iluminismo. As melhores cabeças pensantes da Europa se debruçaram sobre o momentoso problema de se o terremoto de Lisboa era um mal natural, e nesse sentido razoavelmente neutro, ou se era o castigo pelo mal que as pessoas cometiam. E houve quem defendesse essa posição, e não eram assim, 2 ou 3 pessoas desgarradas, não. Era uma posição centrada no que restava ainda de uma ideologia maniqueísta, de bem e mal, sustentada sobre tudo, mas não só, pela igreja. Pelas igrejas, não só a católica. Protestante, fortemente. As protestantes, fortemente. Então, quando numa relação de polarização estão frente a frente o bem e o mal, cada um dos polos concebendo-se como bom, evidentemente, e o outro como mal, não há negociação. A velha estrutura, tão bela estrutura, de sentarem-se 2 pessoas em boa fé, uma diante da outra, cada uma supondo saber o que algo é, algo que se vai discutir, supondo saber, mas não tendo tanta certeza que dispense o que o outro possa saber sobre aquela coisa que eu não sei. E aí vamos ver se é incorporável ou não, mas vamos conversar entre 2. Não são os grandes discursos que se fazem para grandes multidões ou redes. São 2 pessoas que, em boa fé, senão não há diálogo, em boa fé se sentam a partir, sobretudo, das suas ignorâncias, embora alimentadas por tudo que sabem. E é o que vai estar sendo posto em discussão, em diálogo, um logos que passa através de que vai e volta, ping-pong. Né? Quando as polarizações são da ordem do bem e do mal, reciprocamente, não há diálogo, não há possibilidade de diálogo, que é o que sustenta a política. Então, a política, além de tudo que os políticos fazem, merecem autodescrédito e condenação por isso. Não é a questão. A política, como instância de organização da sociedade, da cultura, do mundo, né? Política internacional, entre tudo, a política perde substância na medida em que cada polo sabe o que é e sabe o que o outro é. E o outro é mau e precisa ser excluído. O lugar do meio deixou de existir. Isso é uma pobreza. Isso é um enorme empobrecimento, que praticamente fecha 24 séculos em que as pessoas, em boa fé, se colocaram umas diante das outras perguntando o que você sabe que eu não sei. É claro que isso frequentemente foi feito a tapas, que a exclusão do outro como errado, mas um erro que era preciso provar, demonstrar com bons fundamentos e ganhar a adesão da comunidade filosófica, científica, numa determinada direção que ficava vigorante até ser demonstrado que ela não era boa. Então, de repente, nós podemos estar assistindo e participando do encerramento de 24 séculos de uma cultura, estendendo generosamente a palavra, dialógica. E isso é um extraordinário empobrecimento. Isso mata virtualidades de humanidade no enclave, porque é aí que se passa. Se passava aqui na universidade,
no enclave de informação crescente, de riqueza, empobrece aí. A pobreza cultural da nossa época, e aí cultural, abrangendo tudo, no sentido mais macroantropológico possível, a pobreza cultural da nossa época é um nível muito acentuado de empobrecimento, porque empobrece a vida, as nossas vidas comuns. Quando nós carregamos conosco certezas que nos impedem de conversar com o nosso irmão, com a nossa mulher ou marido, separam casais que não tem jantar de Natal e tem o tiozão do Zap, esse empobrecimento é muito grande. Ele não é econômico, não é social, no sentido do econômico-social. Ele é cultural, mas ele é social no sentido em que a organização da sociedade é cultural. Ele é político. Isso significa, tem a ver com a organização da reciprocidade, das reciprocidades da vida num determinado território, a polis, que se multiplica pelo mundo inteiro. Então, mais lá adiante, um pouquinho, não muito, eu vou propor que a natureza paradigmática da pobreza como modelo, modo de ser, paradigma da humanidade atual, e é por isso que esse tema é o central. Estou falando da humanidade, nada menos. Né? Da humanidade atual é acusatório e moral. E moral. Não é epistemológico, não é político, portanto, não é grego, não é medieval, epistemológico religioso, não é renascentista, epistemológico político, não é moderno, epistemológico político histórico, é moral, e aí a essa dimensão do moral a gente vai precisar dar um sentido. E acusatório, que haja um paradigma acusatório, que ser acusatório seja a própria essência do paradigma atual de humanidade, porque é feita a partir da pobreza. Né? É uma ideia nada óbvia, totalmente não trivial, sobre a qual a gente vai provavelmente ficar algum tempo. Então, esse é um pouco um mapa de por onde nós vamos andar. Há mais na pobreza do que a pobreza. Ninguém escapa de, numa determinada dimensão, ser pobre. A pobreza, que é a desqualidade da vida, e que nós temos a tendência que o século XIX criou para nós, as grandes ideologias políticas e sociais, marxismo à frente, que continua em vigor hoje, continua sendo, a meu ver, a melhor maneira de analisar a sociedade enquanto organizada como classes ou pobreza e riqueza, ou o que for, que há outras dimensões da sociedade transversais e interconectadas que não se deixam restringir a isso. Né? Mas eu estou falando aqui da natureza econômica e social da pobreza. Então, nós, acostumados a esse modo de qualificar a pobreza, estou propondo aqui a essência da pobreza, a palavra talvez seja forte, mas eu vou manter. Forte no sentido de que antiga, meio metafísica,
Mas eu outro dia estava refletindo, isso aqui notinha de pé de página entre parênteses, eu outro dia estava refletindo que é mais do que provável que o meu inconsciente filosófico seja metafísico aristotélico. Porque como eu achei aquele famoso livro, A História da Filosofia, do Will Durant, na biblioteca do meu pai, menino, tinha 12 anos, e me encantei com Aristóteles. Claro, Aristóteles é fantástico. O sistema dele é completo, não fica nada de fora. Naquele momento, e até pouquinho tempo atrás, eu não tinha a intuição de que essa completude era um grande risco para a vida. Muito bom para o pensamento, mas um grande risco para a vida. Não tinha lá aos 12 anos essa suspeita. E fiquei aristotélico. Para mim é muito evidente que, mesmo que eu não esteja olhando, uma árvore cai no meio da floresta onde não está ninguém. Mas isso não é nada evidente de Nietzsche para cá. Nietzsche, que eu adoro. Foucault, que eu adoro. Mas eu tenho um inconsciente, provavelmente, está pensando nisso, me agradou a ideia, eu tenho um inconsciente metafísico aristotélico. Então, eu vou usar a palavra essência aqui. Estou só justificando, tá, usando a palavra essência, que é uma palavra tão metafísica. Né? Então, que a essência da pobreza seja a desqualificação da vida. Que ela nos apareça imediatamente como uma pobreza econômica e social é muito justificável e óbvio, porque é aí que a desqualidade da vida se mostra de maneira mais contundente, insuportável e obscena. São aquelas manchas de privação de que eu falei mais atrás um pouquinho, que se espalham pelo planeta. Né? Essas são as evidentes. Essas são as obscenas. Obscenas no sentido de serem uma extraordinária imoralidade social. E obscenas também no sentido próprio do termo, o que ocupa a boca da cena. O que está na boca da cena, está na frente. E frequentemente não deixa ver o que está atrás. O que está atrás é o que me leva a essa compreensão da pobreza como desqualificação da vida. Por isso o ensaio se chama A Pobreza, a Desqualidade da Vida. Então, não há ninguém que não seja pobre, a pobreza é o fenômeno da desqualidade das nossas vidas, desqualidade moral. Estou começando a insinuar aqui o que eu já adiantei, onde a gente vai voltar daqui a pouco, sei, na próxima aula talvez, que a qualidade estrutural, dizer, estrutural da pobreza como paradigma da humanidade atual, que arranca, que tem sua força de impulsão movida pelo fato, se é um fato, é uma hipótese que estou trazendo, de que, por ser aquilo que sustenta a tendência entrópica da humanidade hoje, a tendência de desorganização da humanidade hoje, é da pobreza que vem. Essa desqualidade que eu estou propondo que nós compreendamos como moral, que, portanto, abrange mais, não menos, mas abrange mais do que a pobreza econômico-social. E vai se ver depois acusatória, porque provém da pobreza. A essência da pobreza é acusatória exatamente porque provém da pobreza, a pobreza vivida, não das teorias sobre a pobreza. Nós vamos ver algumas teorias sobre a pobreza, feitas por pessoas que não são pobres, são filósofos, são sociólogos, economistas. Né? Vamos dar uma olhada nisso, vamos ver o Piketty, o Amartya Sen, o Hall, talvez, o Banerjee com Duflo, né?
aquele livro que eu mostrei para vocês, mostro de novo, é um livro que está me encantando muito, esse aqui, né? A Economia dos Pobres. Vamos ver esse pessoal. São pesquisadores, são professores das grandes universidades americanas, falam sobre a pobreza. Eu estou propondo aqui, se é para trazer a filosofia para junto da vida, se não é, vamos fazer outra coisa. Mas pelo menos vamos até o fim desse semestre, para o pessoal que tem crédito para obter, ganhar seu crédito. Se é para trazer a filosofia para dentro da vida, então, quem fala da pobreza são os pobres, como força de... Vou evitar a palavra destruição, isso é uma figura de linguagem que eu acabei de dizer, né? Vou evitar, não vou dizer destruição, vamos dizer desorganização entrópica da sociedade humana global. Quem enuncia é a pobreza. E não enuncia teoricamente, enuncia existencialmente, vivendo desqualificadamente. Então, a natureza acusatória e moral. A essência, vou usar de novo com gosto a palavra, a essência acusatória e moral da pobreza como estruturante, ou seja, como paradigma na nossa época, no que se refere à humanidade, quando é a humanidade que nós temos em vista. Humanidade é uma abstração, possivelmente criada pelo cristianismo primitivo, quando Jesus disse: vão e preguem a todos os povos. Deixou de haver ali um Deus de uma nação e passou a haver, na forma do amor e do perdão, uma divinização da humanidade toda. Então, talvez a noção de humanidade como experiência da vida, porque amor e perdão é a experiência da vida, não é teoria, né? Tenha nascido ali, mas muito ampla, né? Todos os povos. E já tinha sido tratada pelos filósofos gregos como a essência do humano. O que é o homem? É aquilo cuja essência é a humanidade. Aí vai se ver o que é a humanidade e tal. O que a filosofia sempre faz. Nunca se contenta com uma resposta, fica sempre perguntando, mas o que é isso? Essa natureza universal da humanidade, então, a humanidade são todos os homens e mulheres que ocupam o planeta. Ou está dividida em uma humanidade ocidental e uma humanidade oriental, porque elas não se deixam apreender pelos mesmos valores civilizacionais. Bom, isso é abstrato. Eu estou propondo a vocês dar concretude à humanidade quando se fala dela. E a concretude é dada pelo corpo da pobreza. Pela pobreza como linha de força, de desorganização da humanidade. A humanidade é agora, então, todas as gentes, todas as pessoas, quando vistas a partir da pobreza, como força disseminadora, como uma espécie de physis tendencialmente destruidora, tendencialmente violenta, em sentidos que a gente vai ter que precisar. Então, suspendam os julgamentos morais sobre a palavra destruidora, sobre a palavra violência. É daí que a gente pode, então, falar de humanidade. Tem uma locução aqui, cujo locutor é a pobreza. São os pobres, mas que não se manifesta em um discurso sobre a pobreza. Discursos sobre a pobreza há vários, né? Já disse isso. Vamos passar por alguns, sem nos determos demais, porque não é por aí que a gente quer ir, uma teoria da pobreza. Existe teoria da pobreza na Idade Média, por exemplo. Eram diferentes os pobres da Idade Média dos pobres de hoje.
Claro. E folgo em saber, porque eu quero tratar da humanidade hoje. E a humanidade hoje é regida pela força da pobreza. Não me canso de repetir essa ideia, já disse de várias maneiras diferentes, porque ela não é óbvia. O que seria óbvio é que a riqueza na sua concentração, absurda e obscena também, né? É o 1%, o 10%, que movem a humanidade, porque nós continuamos acreditando nas ideias de desenvolvimento, progresso, crescimento, o bolo que precisa crescer para depois ser distribuído, ou não, ele tem que ser distribuído enquanto vai crescendo, né? Isso é de ordem econômica, tem efeitos sociais, e é perfeito, nós temos que nos definir, inclusive politicamente, e agora vai ser, é o momento, né, em função disso. Mas isso se mantém, com todas as críticas que a gente pode fazer, as ideias de desenvolvimento e progresso, tem feito, né? Mas mais radicalmente do que isso, e é aí que a filosofia entra, é na hora da reflexão sobre as raízes, sobre o oculto. É o oculto que se desoculta no movimento da reflexão. É o oculto que se manifesta e, ao se manifestar, carrega consigo o que estava oculto e se transforma, porque veio a uma superfície onde reina um ar que lá na ocultação ela, não respiravam. Então, o movimento de respeitando a ocultação e amando-a, porque sem amar as raízes, a gente desama as árvores. Respeitando a ocultação e amando-a, trazer à tona aquilo que do oculto se manifesta, é o trabalho da filosofia. Vinha sendo o trabalho da filosofia quando se pensava em ser, verdade, erro, quando se pensava em Deus, santidade, pecado, Deus e o diabo, bem e mal, por aí. Várias dimensões, né, de reflexão da filosofia, de fazer isso, procurar desocultar o oculto, com, no entanto, um problema. É que a ocultação, tempos atrás, a ocultação impedia de ver a verdade, impedia de ver o bem. De modo que desocultar era um imperativo ético da atividade epistemológica, de conhecimento, da filosofia, como da ciência também, e se para fazer aparecer a verdade, o bem, os valores superiores que Sócrates criou, se Nietzsche tem razão e o acusou de fazer isso, que a gente vê num diálogo de Platão, que seria um diálogo socrático, um diálogo entre os de juventude e os intermediários, em que talvez Platão ainda estivesse exprimindo as ideias de Sócrates, né? E aí a gente vê entrar um por um daqueles que no século XIX Nietzsche disse que eram valores que tinham a má intenção de regular a vida, que se queriam superiores à vida, que eram o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, aparecem ali no diálogo um por um, em sucessão, um amarrando o outro. Então, isso é uma maneira de dizer, de repente me veio Nietzsche, agora posso pensar em Nietzsche dizendo isso. Isso é uma maneira de dizer que, se for necessário matar a árvore para trazer à tona aquilo que ela oculta, mate-se. A ciência moderna não pensaria muito diferente disso. Eu estou dizendo que é necessário amar as raízes. Se a filosofia é para colar na vida, é para colar nas árvores. É para amar as árvores. Por exemplo, dos seus animais, tal. Escolhi aqui a metáfora da árvore. É para colar nas árvores. Abraçá-las.
protegê-las. E o que são as árvores sem as raízes? É das raízes que a seiva sobe. As raízes comem o que a árvore consome. Sem amar as raízes, não se pode descobrir as raízes, desocultar, desencobrir, sem matá-las, as raízes. Esse é o trabalho da filosofia, sempre foi. Mas amar as raízes é o trabalho da filosofia, como eu estou propondo aqui, quando ela cola na vida, quando ela abraça as árvores. Então, esse trabalho é feito, pode ser feito, eu digo, deve ser feito, e se deve ser feito, tanto pode quanto não pode, nós estamos escolhendo aqui fazer, a partir de uma enunciação muda ou gritante, mas não enunciada em discurso, que é a presença da pobreza e a disseminação da pobreza por campos onde nós não supunhamos encontrá-la. Diferente, portanto, do campo econômico-social, que é o mais radical, o mais nas raízes, o mais a ser amado. É a pobreza obscena. Por isso é que ela tem, quando enuncia o que ela não diz, quando enuncia pela sua presença obscena, ela tem uma qualidade moral. Então, quando eu digo a pobreza é o fenômeno da desqualidade moral das nossas vidas, e depois vou tirar aí, já anuncio, né? Vou tirar aí a ideia de que a essência da pobreza, o paradigma pobreza, é um paradigma acusatório e moral, ideias que não cabem, ou realidades, acusatório, moral, atividades, ações, que não cabem na ideia de paradigma como nós a concebemos, paradigma, modelo, sistema, axiomas de um sistema, como nós concebemos há 2.400 anos. Platão teve um axioma para a sua teoria das ideias, por exemplo. Aristóteles tinha um axioma. O axioma é que a gente não discute. É aquilo de que a gente tem tanta certeza que daí decorrem os teoremas que a gente vai provar, e se é bom, prova muito bem. Quando o axioma aparece é porque o sistema quebrou. Então, procurar os paradigmas, que é o que eu tenho, aqui eu tenho dedicado a parte mais substancial da minha vida aqui, né? Procurar os paradigmas é procurar esses axiomas, esses pontos de partida ocultos, quando eles se desocultaram. Precisa procurar historicamente, só dá para fazer historicamente. Então, uma história dos paradigmas filosóficos, né? É o que eu tenho feito. Parei de fazer agora, porque estou na atualidade, não quero sair daqui, por enquanto, por algum tempo. Né? Então, paradigma acusatório moral. Moral acusatório. Moral acusatório é atividade. Que um paradigma seja uma atividade e não uma abstração, um ponto de vista oculto, um axioma indiscutível, porque dele decorrem todas as formulações, todas as teorias, todos os teoremas, todas as demonstrações de um determinado sistema, portanto, caput para os sistemas, quebrados os sistemas, e a filosofia batendo na vida, amando as raízes e abraçando as árvores, isso vai levar, estou só anunciando assim, porque acho que é importante, mas não é necessário. Foi o caminho que o enrodilhado aqui desse ensaio me levou a pensar. Né? Moral acusatória. Vamos chegar lá. O que eu estou dizendo em resumo, né, para essa aula, é que não há pobreza em si. Cada época produz a sua pobreza.
que pode ficar restrita ao domínio econômico-social, que já é enorme. E, no entanto, ter, na dimensão cultural, uma grande riqueza. Vamos pensar, por exemplo, se pode dizer assim, sem muitas ressalvas, mas que eu não vou fazer agora, porque eu vou terminar a aula antes da nossa hora, para a gente poder conversar mais, né? Como se poderia dizer, talvez, da pobreza na Idade Média. Os servos da gleba eram pobres economicamente e socialmente e ideologicamente, eram inteiramente dependentes do senhor e da terra. Isso era uma grande pobreza. No entanto, eles tinham uma cultura, vamos chamar de cultura camponesa. Eles tinham uma cultura da terra, um amor à terra, que não era simplesmente para eles um meio de produção, parte essencial do modo de produção feudal. Era para eles alguma coisa materna, cariciosa, da qual se tinha orgulho, mesmo não sendo dono dela, mesmo que o trabalho nela fosse apropriado às meias ou 2/3, dependendo de ser parceiro, meeiro, terceiro da terra em relação ao senhor, e quase tudo lhe fosse levado, e a terra podia ser, então, concebida como uma madrasta que dá tudo e não nos dá nada. Não, a terra tinha uma sacralidade. Não sei se vocês leram o Torturado. Quem não leu, precisa, né? Tem ali essa relação com a terra, não querer sair da terra. De repente, a fazenda, acho que não tem spoiler aí, a fazenda é vendida, e isso pode significar que as pessoas vão ter que sair da sua terra, que não é deles. Não tem lá o modo de produção feudal, aliás, tem aquilo que a gente costuma chamar de modo de produção feudal nosso, que é o barracão, que é o endividamento total, só se pode comprar com o patrão, essas coisas. É bom. O que tinha era um amor à terra. Isso é uma cultura riquíssima. Sobre ela se montam histórias, tradições, mitos que passam de geração em geração, ancestrais, pessoas que existiram e que ganham uma dimensão mágica que alimenta aquele amor à terra. Então, é possível, dentro dessa ideia de que cada época produz a sua pobreza, é possível que haja uma pobreza econômica e social a qual não corresponda uma desigualdade cultural. Não parece ser o nosso momento agora. Com a sobredeterminação que precisa ser feita de que o empobrecimento cultural se dá no enclave. A pobreza estrutural se dá na linha de força, no entrópico da humanidade. O empobrecimento cultural se dá no enclave. Não sei quanto ao continente da pobreza que fervilha de desordem, né? Não cheguei lá, acho que não passei por isso no ensaio, não me lembro. Mas, enfim, vamos estar pensando nisso também.